contar uma coisa para vocês. Eu participo de muitas reuniões, tanto do G20, quanto dos BRICS, quanto do G7. E posso te garantir, companheiro Alexandre, que numa reunião que tem os 20 maiores presidentes dos países do mundo, todo o nosso discurso não leva o tempo que você levou para fazer o seu discurso. Porque é muito engraçado. A gente viaja do Brasil para a China, o Xi Jinping viaja da China para o Brasil, o Trump viaja, sabe, dos Estados Unidos para a Índia, e nós só falamos 4 minutos cada um. Se alguém estourar o tempo, é 5 minutos. E aqui, eu vou ler meu discurso para não falar muito, mas eu queria, Alexandre, dar os parabéns pelo dia de hoje. É muito gratificante que a gente apresente à sociedade brasileira a ideia de que a gente pode ter um país que nunca mais teremos apagão. E a renovação desses contratos, antecipando inclusive a renovação, é uma demonstração de que o governo tem confiança nos empresários e que nós queremos dizer para os empresários que nós não vamos esperar o vencimento do contrato que vocês tinham, porque se faltar um mês para assinar o contrato e a gente não assinar, as empresas não vão fazer os investimentos que deveriam fazer, porque não sabem se vão ganhar ou não a licitação. Então, o que você fez é uma demonstração de confiança de que a gente pode sim apresentar ao Brasil a ideia de que o Estado pode trabalhar em parceria com os empresários e permitir que os empresários possam executar o trabalho da forma mais perfeita possível. E é por isso que nós fizemos um contrato e vocês participaram da elaboração dessa nova regulação e nós queremos exigir, sabe, que as pessoas cumpram aquilo que nós tratamos. Eu estive na Itália com Alexandre Silveira, conversando com a primeira-ministra da Itália, conversando com uma empresa da Itália que presta serviço ao Brasil, e a verdade nua e crua é que essa empresa não cumpriu nada do que prometeu para mim e para a primeira-ministra da Itália. Nada. Então é melhor a gente fazer os contratos que estamos fazendo aqui, a gente vai exigir, e vocês também vão exigir de nós, se cada um cumprir com a sua tarefa, quem ganha é a sociedade brasileira. Portanto, parabéns a você, parabéns aos empresários do setor elétrico por antecipação desses novos contratos. Só quem ganhará com isso é o Brasil. A segunda coisa importante é que nós estamos vivendo um momento, eu diria, não excepcional, porque por mais que a gente veja as coisas acontecerem, sempre você descobre que tem mais coisa para fazer. E a gente também nunca pode se contentar com aquilo que a gente tem, porque a gente sempre quer ter um pouco mais, sempre quer melhorar um pouco mais. Mas nós estamos vivendo um momento um pouco, eu diria, feliz nesse país. Com todas as divergências, com todas as brigas que existem nesse país, vocês estão lembrados que até outro dia atrás a Petrobras era uma empresa que diziam que ela estava quebrada, que a Petrobras não fez as contas, é preciso privatizar a Petrobras, não conseguindo privatizar, vão vender os pedaços da Petrobras e vai vendendo um pedaço aqui, um pedaço ali. E o que aconteceu quando a gente estrutura a Petrobras e dá à Petrobras o valor que ela tem, pela importância que ela tem nesse país? A Petrobras é hoje uma das empresas de petróleo mais segura do mundo. A Petrobras está fazendo investimentos extraordinários. E a Petrobras está exportando petróleo, exportando muito petróleo. E veja que engraçado, a Petrobras, por conta da exportação de petróleo, o preço do petróleo aumentou por conta da guerra do Irã. O que nós no governo fizemos para não permitir que o preço da guerra viesse para o consumidor brasileiro, para o motorista de caminhão, para o preço do feijão, do arroz, das coisas que são carregadas? Por quê? Nós, então, passamos a cobrar um tributo
das empresas que estão exportando petróleo a um preço muito alto por conta da guerra, e com esse tributo a gente está subsidiando os preços para que a gente não deixe cair na cota do povo. Inclusive com a concordância com os governadores que aceitaram abrir mão de 50% do ICMS e o governo subsidia uma parte disso. E subsidiamos com o próprio dinheiro que a gente está ganhando de um petróleo. E não queremos que esse preço chegue ao bolso do consumidor brasileiro. Por isso eu posso dizer para vocês que o Brasil é hoje o país que menos está sendo vítima dessa guerra do Irã no preço dos nossos combustíveis. Essa é uma coisa importante. E a Petrobras demonstra cada vez mais competência, cada vez mais eficácia. Inclusive, nós estamos recuperando uma indústria naval que tínhamos recuperado no primeiro mandato meu, no segundo mandato e no mandato da Dilma, que ela tinha se deteriorado e agora estamos outra vez recuperando, sabe, a indústria naval brasileira, que já tem mais de 56 mil novos empregos e construindo navios para transportar os produtos brasileiros para que a gente não tenha déficit de frete, como habitualmente o Brasil tem. Uma outra coisa importante, a questão do biodiesel. Eu falo com biodiesel com muito orgulho, porque ele foi criado no meu primeiro mandato. Eu não esqueço nunca o dia que o Roberto Rodrigues, então ministro da Agricultura, entra no meu gabinete com a ideia de discutir a produção de biodiesel de mamona, e a Dilma era ministra de Minas e Energia. Nós fizemos uma reunião e nós resolvemos começar a produzir o biodiesel. E por que eu estou contando isso? Porque agora eu fui na maior e mais importante feira industrial do mundo, em Hannover, na Alemanha. O Brasil era um convidado especial. E eu, então, fiz um desafio à Mercedes-Benz e fiz um desafio ao primeiro-ministro Merz da Alemanha, que eu queria comparar a emissão de CO2 do combustível brasileiro com o combustível deles. E por que eu queria comparar? Porque como a maioria dos motores dos caminhões que o Brasil utiliza são produzidos na Europa, eles então, todo ano, eles criam um novo mix tecnológico para o motor, peças que vão fazer com que o motor emita menos CO2. E eu estou convencido que o nosso combustível não precisa desse mix tecnológico. Cada vez que ele faz um mix tecnológico, e vocês ouvem falar Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7, o preço do caminhão aumenta aqui no Brasil 15%. E na medida que o preço do caminhão aumenta, vai ficando mais difícil a gente, inclusive, tratar da reforma, sabe, da nossa frota, da renovação da frota. Então eu fiz um desafio, levar o nosso biodiesel para lá, pegar um caminhão deles, e pegar o combustível deles e andar 100 quilômetros com o especialista deles medindo a emissão de CO2. E o que aconteceu? Aconteceu que andando 100 quilômetros, eles medem do poço ao motor, o nosso biocombustível emite 90% menos de CO2. E na média, o nosso combustível emite 67% menos CO2. Ou seja, é muito engraçado, porque eles, ao invés de vender um mix tecnológico para nós, poderiam comprar o nosso biodiesel. Estaria resolvido o problema da emissão de gás de efeito estufa, porque eles são desenvolvidos, eles foram colonizadores e falam muito para o mundo como se soubesse tudo. Na COP30, a União Europeia fez uma grande promessa. Até 2050, a União Europeia quer ter 40% da energia renovável. Presta atenção. Até 2050, a União Europeia quer ter 50% da energia renovável. Veja o Brasil. Nós já temos praticamente 90% da nossa energia elétrica renovável. E se pegar toda a nossa energia,
O Brasil já tem, em 2025, 53% de toda a matriz energética renovável. Portanto, nós estamos 30 anos à frente da União Europeia quando se trata de emissão de gás de efeito estufa. Então, é muito mais importante eles começarem a utilizar o nosso biocombustível. É muito mais importante eles ajudarem a desenvolver os países mais pobres, países africanos, para produzir biodiesel e vender para eles. Porque assim a Alemanha não precisa ficar utilizando carvão. Não precisa ficar utilizando o combustível importando dos Estados Unidos mais caro do que o nosso. Eu estou feliz por isso, é porque eu, na hora que eu fui no caminhão, entrei no caminhão, desci do caminhão alemão, com o técnico alemão, eu fiz questão de pedir para ele falar em alemão, que era para o povo saber que eu estava falando com alemão. E ele anunciou: o combustível brasileiro emitiu 67% a menos de CO2. Essa foi uma vitória muito, mas muito grande desse país. E eu digo sempre, o Brasil tem uma coisa no Brasil que é uma coisa um pouco chocante. Não sei se vocês se lembram, quando nós ganhamos as eleições em 2003, logo em seguida o Ronaldo Fenômeno sofreu um acidente jogando na Inter de Milão, quebrou o joelho e todo mundo achava que tinha acabado a carreira do Ronaldão. A imprensa dizia: Ronaldão fora da Copa, Ronaldão não sei das contas, Ronaldão não sei das contas. Mas, pois bem, ele, muito dedicado, se recuperou. E nós trouxemos ele para fazer uma propaganda em que a gente dizia, sabe, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Na hora que o Brasil acreditar no Brasil, a gente vai dar um salto de qualidade tão extraordinário que vocês não têm dimensão. O problema é que muitas vezes a gente acredita em muita asneira que se fala, em muitas coisas que se fazem pela imprensa, às vezes até para ganhar dinheiro com a má informação, e a gente deixa de acreditar em nós mesmos. Eu fui agora conversar com o presidente Trump. Vocês se lembram quando houve a taxação, o susto que todo mundo ficou nesse país e no mundo inteiro, porque não taxou apenas o Brasil, taxou o mundo inteiro. E eu sempre me comportei de não tomar decisão precipitada. Eu, com 39 graus de febre, não tomo decisão. Eu primeiro vou baixar a febre para 36, aí eu tomo minha decisão. E o que aconteceu entre nós e os Estados Unidos? A primeira coisa que nós tivemos que fazer foi provar que os Estados Unidos estavam cometendo um equívoco ao dizer que tinha déficit comercial com o Brasil. Porque no Twitter, que o presidente publicou, ele dizia que tinha déficit. Vocês sabem que em 15 anos, entre bens e serviços, eles tiveram um superávit com o Brasil de 415 bilhões de dólares. Quem tem déficit é o Brasil. O ano passado teve um déficit de 14 bilhões. Então era preciso colocar a verdade na mesa. Porque eu disse ao presidente Trump: eu não quero guerra com você. Eu sei que você tem o melhor navio do mundo, eu sei que você tem o melhor caça do mundo, eu sei que você tem o melhor dado, eu sei tudo isso. Agora, é preciso disputar comigo na narrativa. Eu quero discutir fatos. Eu não quero guerra. Eu quero provar que nós estamos certos. E hoje eu posso dizer para vocês, nós estamos trabalhando com os Estados Unidos muito seriamente, sabe, não só para acertar a questão dos preços entre os nossos ministérios. Ontem eu dei 30 dias para que o Ministério da Indústria e Comércio do Brasil e o Ministério da Indústria deles resolva a situação, porque cada um fica dizendo o número, ou seja, nós não queremos o número de vocês, nós queremos o número exato. E disse para o Trump: daqui 30 dias a gente volta a conversar. Não precisa até lá, por telefone. Vamos acertar
porque o Brasil não tem nenhum preconceito na sua relação comercial com o Brasil. Disse ao presidente Trump, o século XX inteiro, até 2008, os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial do Brasil. A partir de 2008, entrou a China. E entrou a China por quê? Porque vocês abandonaram o Brasil. Entrou a China porque a União Europeia se voltou muito para o leste europeu depois da queda do Muro de Berlim. E a América Latina ficou um pouco esquecida e a África foi um pouco esquecida. Na medida que ficou esquecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, o que aconteceu? Os chineses entraram. E entraram contribuindo de forma extraordinária, fazendo investimento, e nós não vamos recusar. Porque nós não temos veto aos Estados Unidos, não temos veto à China, não temos veto à Rússia, não temos veto à França, não temos veto ao México, não temos veto à Alemanha. Quem quiser fazer negócio com o Brasil, que venha. Estaremos de braços abertos para comprar e para vender. Estaremos de braços abertos para fazer transferência de tecnologia e receber tecnologia nova. E foi com essa franqueza que eu fui dizer ao presidente Trump: nós estamos abertos para discutir. Quer discutir Big Techs? Vamos discutir Big Techs. Quer discutir as suas plataformas? Vamos discutir. Quer discutir crime organizado? A nossa Polícia Federal está preparada para combater o crime organizado aqui e lá fora. Quer discutir, sabe, qualquer assunto. Não tem veto para discutir. O que eu quero é que a gente, eu ainda disse para o presidente Trump, nós somos 2 homens de 80 anos de idade. E 2 homens de 80 anos de idade não brinquem serviço. A natureza é implacável. Teoricamente, nós temos menos tempo pela frente. Por isso é que nós temos que saber o que nós queremos fazer. E é dessa forma que a gente vai ganhando, sabe, a respeitabilidade. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém respeita lambibotas. Ninguém respeita. Se você quer ser respeitado, você se respeita em primeiro lugar. Quando você se respeitar, as pessoas se respeitam. E é assim que eu me comporto, com a lição que eu tive de berço. Portanto, eu estou muito tranquilo na relação com os Estados Unidos. Muito tranquilo. E os empresários brasileiros podem ter certeza que vai acontecer muita coisa daqui para frente. E vai continuar acontecendo com a China. E vai acontecer com a Alemanha, porque também eu falei para a Alemanha, vocês precisam voltar para a América Latina. Vocês podem fazer do Brasil a plataforma de vocês para vários lugares do mundo. O que vocês precisam é acreditar que nós não somos uma republiqueta de banana. Nós somos um país que tem uma base intelectual, tem uma base tecnológica, queremos aprender, mas temos o que ensinar também. Então foram 2 momentos extraordinários, essa viagem da Alemanha e essa viagem para os Estados Unidos. E tem algumas coisas importantes. Vocês viram que nós anunciamos essa semana um novo desenrola. Há muita gente endividada com cartão de crédito, há muita gente endividada, pequenas empresas, sabe, muito empreendedor individual, empresários médios, sabe, tem muita gente endividada. Então nós resolvemos fazer um programa, sabe, colocar com garantia do fundo garantidor dinheiro para financiar, sabe, as pessoas que estão precisando do dinheiro, para ver se a gente, não é que eu sou contra a dívida, não. Eu adoro que as pessoas possam ter capacidade de fazer dívida no limite do que ela possa pagar. O que nós não podemos é aceitar que as pessoas se endividem fora do seu limite de pagamento, porque aí vai ficar muito pior a vida das pessoas. Então o que nós queremos é dar certeza às pessoas de que, se depender do governo, a gente vai facilitar com que essas pessoas possam continuar sobrevivendo e consumindo. Porque quanto mais consumir, mais a indústria vai produzir, mais o comércio vai vender e mais as pessoas vão aumentar o seu patrimônio. Tem muita gente que queria saber, vamos discutir a dívida, de onde que é a dívida. Eu não quero saber de onde é a dívida, eu quero saber que a pessoa está endividada. Se uma pessoa gastou demais sabe, nessas compras de cartão de crédito, se a pessoa gastou demais comprando coisa, sabe, pelo celular, é um problema dela. O que nós precisamos é cuidar de facilitar a vida das pessoas no limite em que ela possa pagar.
Isso nós vamos fazer com muita coisa. Criamos um programa para facilitar a venda de máquinas agrícolas para os agricultores, criamos um programa para facilitar a vida de caminhão. Em quantos meses, Dilma, Miriam, nós conseguimos liberar 10 bilhões para a compra de caminhões. E agora vamos também liberar para ônibus, desde que esses ônibus sejam ônibus com menos emissão de gás de efeito de estufa. Assim, nós vamos fazendo outras coisas que nós precisamos fazer. Nós estamos convencidos, a semana que vem vamos anunciar um programa de enfrentamento ao crime organizado. Vai ser possivelmente a coisa mais séria que a gente vai fazer do ponto de vista de segurança pública, e queremos contar não apenas com os estados, com as polícias estaduais, mas queremos contar na parceria. Sabe, os Estados Unidos falou tanto em combate ao crime organizado, atirou tanto nos barcos da Venezuela, então o Brasil está disposto. Até porque a maioria das armas que a gente pega contrabandeada no Brasil vem dos Estados Unidos. Então, se quiserem conversar sério, o Brasil tem proposta para conversar e fazer as coisas acontecer nesse país. Por fim, meus companheiros e companheiras, eu fico muito feliz que você resolveu reforçar o Luz para Todos. Porque tem determinado tipo de programas que a gente faz que, se a pessoa não conhecer, a pessoa fica pensando, pô, esse governo só sabe fazer programa para miserável, para pobre, sabe? É que a pessoa que mora na Avenida Paulista, a pessoa que mora no Plano Piloto aqui em Brasília, a pessoa que mora na Avenida Copacabana, na Avenida Atlântica, a pessoa que mora no centro da Bahia, sabe, em qualquer estado, a pessoa não sabe o sofrimento do pobre que não tem uma desgraçada de uma luz. Não sabe o que é uma criança fazer lição com candeeiro na testa. Não sabe o que é uma mulher que não consegue costurar um botão na camisa do marido. Eu lembro que quando nós lançamos o programa, a coisa mais extraordinária que eu vi foi uma mulher dizendo: é a primeira vez que eu vejo meu filho dormindo. Porque quando você tem um candeeiro, você não vê. É tudo um pouco vulto. Então esse programa é um programa revolucionário. Sabe? E às vezes é triste porque tem gente que mora em vizinho de uma hidrelétrica e não tem energia elétrica. Não é porque custa caro, é porque muitas vezes as pessoas mais humildes são tratadas como se fossem invisíveis. O problema delas não é dos outros, ou seja, o cidadão que não viveu isso, ele não sente esse drama. Ele não sente. Da mesma forma, a questão de água para todos. Ou seja, as pessoas que moram num lugar que tem muita água não sabem o sofrimento das pessoas que não têm água. Então você tem que levar água. Nós estamos fazendo a maior obra hídrica do mundo, que é a transposição do São Francisco. Só para vocês terem ideia, tem 1.700 quilômetros de canal principal, 15 mil como chama, Dilma? Hein? Ou seja, nós estamos ligando açudes do Nordeste, sabe, com água do Rio São Francisco. Nós temos muita coisa para acontecer nesse país e queremos mostrar para as pessoas o que vai acontecer nesse país. Hoje, o que vocês estão fazendo aqui é dizendo o seguinte: o Brasil não vai ter mais apagão, se depender da ação de hoje. E nós queremos dizer que venha data center para cá, mas que data center venha para cá com a disposição também de construir sua própria energia, porque a nossa energia não é para data center, para fazer produção de dados para o exterior, não. Nós queremos data center para nós. E se uma empresa multinacional que deve vir para cá fazer data center para consumir muita energia, ele que produz a sua própria energia. E mais agora que a gente está cheio de mulheres eletricistas nesse país, é que eles vão saber como é que as mulheres têm competência nesse país. Eu ia falar 15 mil quilômetros de adutoras. Então, gente, é o seguinte: vocês tenham certeza de uma coisa: não é possível esse país voltar atrás. Se a gente tiver competência, eu não falo isso com muito orgulho, não, porque me dá pena
é de saber que muita gente antes de mim não cuidou o que tinha que cuidar. Eu fico muito triste por saber o seguinte: eu sou o único presidente que não tem um diploma universitário. E sou o presidente que mais fiz universidade na história deste país, mais fiz institutos federais. Isso poderia ter sido feito pelos outros. Se isso tivesse sido feito há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, a gente estaria muito mais evoluído. Porque não existe no planeta Terra nenhuma experiência de um país que evoluiu sem antes investir na educação. A educação é a base fundamental para que um país se desenvolva. Nós precisamos de muita gente preparada. Mão de obra qualificada faz com que o país possa ser mais competitivo, com mais qualidade. E é isso que a gente tem que estar. E eu me pergunto, por que nunca foi feito? Esse país teve tanta gente diplomada no presidente, teve tanta gente diplomada no ministério, teve tanto doutor, com tanto doutor no nosso campo. Por que não fizeram? Não fizeram porque a verdade nua e crua é que a parte mais baixa da sociedade é tratada como invisível. Eles só enxergam os pobres na época das eleições. Aí o pobre tem valor, porque o voto do pobre vale tanto quanto o rico. Aí ele tem valor. Fora das eleições, o pobre cai no esquecimento outra vez. Então, quando eu vejo vocês, meninas, no meu tempo de fábrica, o eletricista não podia ser mulher. Mulher não podia ser ferramenteira, mulher não podia ser fresadora, mulher não podia trabalhar de torneiro mecânico, mulher não podia trabalhar de muitas profissões. Hoje, graças a Deus, as mulheres estão assumindo a seguinte frase: ninguém pode mais do que nós. Nós temos tanta competência ou mais competência que os homens para fazer qualquer serviço nesse país. Nos dê uma oportunidade e deixe que a gente vai dar o recado. É isso que está acontecendo. E por último eu queria parabenizar a Patrícia pelo seu discurso com relação ao feminicídio. É uma excrescência o aumento da violência contra as mulheres nesse país. É uma excrescência. Todo santo dia aumenta um pouco da violência contra a mulher. E não é pobre, não é na favela, é na sociedade como um todo. E eu digo sempre o seguinte: esse é um problema nosso, dos homens. A briga em defesa da integridade da mulher não é dela para fazer no dia 8 de março de cada ano o movimento. A briga é nossa. Porque os violentos somos nós, os homens. Não existe nenhum filme da mulher batendo no homem. Não existe experiência de mulher bater em homem. O que existe, se bater, tem tanta vergonha que ele não vai contar. Mas o dado concreto é que a violência parte de nós, os homens. Porque nós fomos educados a achar que nós somos donos dela. Desde pequeno, vocês têm irmão dentro de casa, o pai de vocês cria vocês diferente. O menino pode tudo, a menina não pode nada. O pai quer que o menino tenha uma participação com o namorado logo cedo. O pai já quer levar o filho para namorar. A menina, ele quer que fique virgem até os 80 anos. É assim que nós somos criados. Então é o seguinte: é preciso mudar essa cultura. É preciso que os homens compreendam que quando ele casa com a mulher, ele não assinou um atestado, de ser dono dela. Ele é companheiro dela, que vai viver com ela se ela quiser, se ela gostar dele, se ele gostar dela. Ou seja, se a gente não mudar o nosso comportamento, o que vai acontecer? Porque o ciúmes é uma doença. É uma doença. Vocês mais novos não sabem, eu sou do tempo em que a gente ia num salão de baile e se você fosse tirar uma moça para dançar e ela não quisesse dançar com você, ela tinha que ficar aquela seleção inteira sem dançar, porque se ela fosse dançar com outro, era pau na certa. Era briga na certa, não tinha essa. Ou seja, a mulher era obrigada a dançar com um cara como eu, por exemplo, que não sabia dançar nada.
só sabia pisar no sapato da mulher. A Janja não dançou comigo, a Janja dança bem, mas ela fala, puta, você é ruim de dança pra caramba. Então, todo mundo aqui sabe, então, é preciso mudar esse comportamento nosso. Então, eu queria fazer um apelo, o mesmo apelo que a nossa Patrícia Aldi fez, sabe, de que os homens precisam mudar de comportamento. É muito melhor ser afetuoso. É muito melhor compreender que a mulher não é propriedade dele. Porque nós ainda estamos naquele tempo que o cidadão chega em casa, bota um cuecão, senta no sofá e fica gritando, me dá uma cerveja, me dá um copo d'água, me dá um café. O barbadão vai no banheiro tomar banho e fica, me dá minha toalha, cadê minha cueca? Isso acabou, gente. Acabou. Pega a sua cueca, tá? Pega o seu sabonete. É uma mudança de comportamento que os homens têm que ter. Nós temos que desaprender aquilo que os nossos pais nos ensinaram, que é uma educação milenar, que o homem é superior. Bobagem. Hoje, a força não está no porte físico, mas a força da inteligência, a força da capacidade, a força da narrativa, a força do comportamento. Então, parabéns a Brade por essa medida de fazer campanha na conta de luz contra a violência contra a mulher. Quem sabe um dia a gente veja, não saiu uma única notícia. No mais, Alexandre, parabéns, querido, parabéns. O dia de hoje é muito gratificante. Eu espero que aqueles que torcem contra o Brasil estejam assistindo isso aqui, para eles poderem começar a pensar que eles vão ter que arrumar um outro jeito de fazer política, porque apenas mentindo não dá certo. Um abraço, boa sorte e que Deus abençoe todos nós. Está encerrada.